Queridos, neste momento, eu iria apresentar para vocês a base da nutrição. Não adianta somente eu ser vegetariano, não adianta somente eu ingerir frutas, verduras, ter uma alimentação rica diariamente em alimentos nutritivos. Não adianta diariamente eu escolher somente os alimentos integrais, eliminar os industrializados, eliminar o açúcar. Não adianta cuidar nesse aspecto se nós deixamos de lado a fisiologia da digestão. Quantos aqui já ouviu falar da fisiologia da digestão? Que bênção. Queridos, a fisiologia da digestão, ela é a base da nutrição. Se nós não colocarmos em pauta no nosso dia a dia, cada passo da fisiologia da digestão, a fermentação irá acontecer de qualquer forma. A fermentação irá acontecer naturalmente, porque nós deixamos de obedecer aquilo que era primordial para que o nosso organismo venha trabalhar com qualidade e ali aquela alimentação que nós ingerimos venha ali digerir com qualidade e venha nutrir corretamente o nosso organismo. Quando nós deixamos de obedecer um passo da fisiologia da digestão, se transforma em 3 coisas o resultado dessa transgressão. Primeira coisa que acontece quando nós nos alimentamos de modo errado, fora de hora, quando ingerimos líquido, quando quebramos algum desses passos que eu iria apresentar. 3 grandes coisas acontecem. Primeiro delas, fermentação. Irá acontecer uma fermentação de todo alimento que você ingeriu. Eu comi hoje o quê? Eu comi uma melancia. Eu sei que eu não podia misturar, mas mesmo assim eu estava com tanta vontade que eu misturei a melancia com banana. Eu misturei a melancia com banana, pão. E aí o que aconteceu? Como se você tivesse tomado ali 1 a 3 copos de suco por causa da melancia. E o que acontece? Não há combinação, não são amigas. E o que acontece? Vai haver ali uma fermentação. E havendo a fermentação, todo aquele alimento vai se perder. Vai acontecer a fermentação, aquele alimento vai se transformar em toxinas, ao invés de nutrir corretamente o corpo, vai se perder e vai se transformar em toxinas, vai acidificar o corpo e algo pior. Aquela fermentação também se transforma em álcool. Você não precisa ir lá no bar beber, só pelo fato de nós nos alimentar errado, o nosso corpo forma álcool. E o que acontece? Nós ficamos viciados naquilo que não é saudável. Nós não conseguimos deixar de beber líquido na hora das refeições. Nós não conseguimos deixar algum hábito alimentar errado, porque formou álcool no nosso organismo, nós nos encontramos viciados. Então, para tirar todo esse vício, é necessário fazer uma reeducação alimentar. E como fazer uma reeducação alimentar? Seguindo todos esses passos da fisiologia da digestão que eu iria apresentar para vocês. Mas antes mesmo de apresentar todos esses passos, vamos ler o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Vamos fechar os olhos? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, neste exato momento, Senhor, nos encontramos com a Tua palavra aberta. Como símbolo, Senhor, do nosso desejo de ouvir a Tua voz, com o desejo do Senhor falar conosco, mas não queremos ser somente ouvintes, nós queremos ser também praticantes. E é por isso que neste momento pedimos o Teu auxílio para que tudo o que nós venhamos aprender, nós venhamos colocar em prática, pois queremos Te honrar, queremos Te adorar através da nossa vida, com o que nós comemos, com o que nós bebemos. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, queridos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de... Olha aí. Então, nós vemos aqui o quê? Que o que comemos, o que bebemos, também pode refletir um ato de adoração. Então, isso mostra que eu devo ter cuidado, não somente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu visto, mas principalmente também com aquilo que eu bebo, com aquilo que eu me alimento diariamente. Porque tudo isso reflete uma forma de adoração.
ou nos colocamos em posição de estar dentro do povo remanescente que está ali no quadrado de Deus, ou nos encontramos dentro daquele povo que está no costume do mundo, daquele povo que está ali naquelas paneladas do Egito, que não está nem aí para os conselhos de Deus, para as orientações de Deus referente à saúde. Então, nós precisamos nos colocar naquele quadrado que de respeito, adoração ao nosso Deus. E quando nós escolhemos, que bebamos, que comamos, escolhemos somente aquilo que é do agrado de Deus, que nos auxilia para que nós, através da alimentação, venhamos prestar culto a Deus, então com certeza nós estaremos fazendo a coisa certa, e assim Deus, ele é honrado com a nossa vida, com as nossas atitudes. Você me deu... Nós iremos ver aqui 10 passos da fisiologia da digestão, que é a base da nutrição. Olha o primeiro passo da fisiologia da digestão. Qual é que nós vimos agora há pouco? Não entendi, qual é? Isso! Será que isso significa que eu devo comer apenas uma vez ao dia? Começa de manhã e termina só à noite? De maneira nenhuma, né? Então, nós precisamos respeitar os intervalos das refeições. Olha o que nos diz no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 173. O estômago precisa de descanso. Segundo ponto, não deve ser mantido em trabalho constante. Uma máquina de lavar, ela fica 24 horas funcionando assim? Batendo 24 horas? Não, né? Tem um momento ali para descanso, né? E o relógio, ele fica 24 horas funcionando ali? Ele fica, mas ele tem a hora para parar. Não é verdade? E nós ficamos 24 horas do dia em pé? Não, nós precisamos o quê? Descansar. E principalmente a fábrica da vida, queridos, que o nosso estômago precisa também, querido, descansar. Precisa trabalhar de uma forma com qualidade, tendo também um horário de descanso. Então, Deus nos orienta que nós devemos o quê? Respeitar os intervalos das refeições. E neste mesmo livro diz assim, olha, 5 horas pelo menos deve mediar entre uma e outra refeição. 5 horas pelo menos. Ou seja, fazer de jejum 7 da manhã, que hora eu vou voltar a comer? Meio-dia. E isso, claro, como eu expliquei para vocês. Eu não vou me alimentar de uma banana e vou esperar 5 horas. Não é verdade? Isso quer dizer, com respeito, é um alimento completo. Como? Café da manhã, o que eu posso estar me alimentando? Eu posso comer 2 ou 3 fatias de pão integral, eu posso consumir ali 2 castanhas do Pará, eu posso estar consumindo ali a granola, pegar ali 2 ou 3 frutas, fatiar e colocar por cima a granola, pode estar colocando ali, fatiar ou então comer mesmo na hora, as 2 castanhas, e o que mais? 3 ou 4 pratos, tipos de alimentos é suficiente, não precisa de tantos. Por exemplo, as frutas, 3 ou 4 tipos está suficiente no de jejum. Então, no de jejum eu posso o quê? Comer os carboidratos, comer os alimentos energéticos, construtores e reguladores. Dentro da pirâmide alimentar, nós precisamos obedecer cada passo. Então, dentro do de jejum, eu preciso investir nos carboidratos, que é o pão integral. As oleaginosas é muito importante também porque contém o triptofano, por exemplo, o coco, o abacate, o que mais? As castanhas. O triptofano seria o ideal nos alimentar no de jejum e no jantar. Se você quer prevenir depressão, está passando por ansiedade, pode investir no de jejum e no jantar. Os alimentos ricos em triptofano, quais são eles? Abacate, castanhas, coco. Tudo isso faz parte de ingredientes essenciais para manter a nossa energia boa e a nossa alegria sempre ali ativa, ser pessoas felizes, é isso que Deus ele deseja. Por isso é bom a gente conhecer os alimentos, suas funções, para que a cada dia nós venhamos investir nas refeições diárias. Então, queridos, nós precisamos respeitar os intervalos das refeições. Se eu fizer uma refeição com carboidratos, lipídios, proteínas, energéticos, eu não devo me alimentar logo em seguida de algo. Eu devo ter um tempo de descanso e voltar a me alimentar somente quando der fome. Claro, dependendo do tipo de alimento, porque se você se alimenta, pão branco, se você toma ali um suquinho, vamos dizer, no de jejum, com 2 pão branco, pode ter certeza que 1, 2 horas depois você está com fome. Por quê? Porque aquele alimento não nutriu.
As células não se alimentaram. E o que acontece? Logo você tem fome. Mas quando você se alimenta de um alimento completo, nutritivo, eu digo por experiência própria, eu tomo café 7 horas da manhã, eu volto a ter fome 1, 2 horas da tarde, queridos. Porque o alimento está ali no jejum completo, que traz capacidade de me manter até a próxima refeição. E se caso eu sentir fome 2 horas ou 3 horas depois, significa 2 coisas. Ou o alimento estava pobre, segundo, pode ser sede. Então, se você tem certeza que se alimentou de um alimento saudável no café da manhã, 1, 2 horas depois sentir fome, nada disso de comer água, de se alimentar. Vai o quê? Tomar água, certo? Vá ali para o filtro e tome água. Nada de se alimentar de alimento sólido. Tá bom? Porque o organismo requer o quê? Descanso. Deus, ele nos orienta a observar 5 horas de descanso, de refeição, sabe por quê? De intervalo de refeição, sabe por quê? Porque 4 horas é o tempo de refeição, de digestão, e 1 hora se dá para o descanso. É assim que funciona. Quando Deus nos orienta para que nós venhamos esperar 5 horas, é porque 4 horas vai trabalhar digerindo e 1 horazinha para descansar. Mas isso depende também de cada pessoa, do metabolismo de cada pessoa. Quem tem aqui o metabolismo lento? Metabolismo lento? Então, você vai precisar passar mais um pouquinho, aí Deus orienta depois de 6 horas se alimentar. Mas quem tem o metabolismo rápido, depois de 5 horas logo tem fome. E se você passar muito tempo sem comer, o que acontece? Você vai emagrecer com muita facilidade. Tá bom? Então é bom sempre respeitar os intervalos das refeições e observar esses pontos. Segundo, não se alimentar em excesso. Hoje o almoço meio-dia estava muito bom. Queria passar do limite, será que eu passei? Nós não devemos. O que acontece se nós pisarmos em cima do isopor? Ele quebra. E o nosso intestino, ele é muito frágil, queridos. É feito de carne e osso, queridos. Qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha sofre, qualquer coisinha sente alguma coisa. Então não vale a pena nós sobrecarregar o nosso organismo se alimentando muito. Olha o que o Senhor nos orienta. Que nós não devemos comer em excesso. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 131. Diz assim, olha, não importa a qualidade do alimento, atrapalha a maquinaria viva. Aí o que acontece? Eu estou comendo muitas frutas, muitas verduras e eu passei do limite. Ah, mas foi comida saudável, tem um problema? Com certeza. Não importa a qualidade de alimento, nós devemos ter o quê? Equilíbrio, não se alimentar em excesso, tá bom? É muito importante nos alimentar com qualidade, inclusive com respeito à quantidade, porque nós vamos sofrer problemas mentais muito fáceis, queridos, debilidades mentais, e não somente mentais, físicas também. Mastigar 33 vezes cada bocado. E olha que eu estou sendo benéfica com vocês, boazinha com vocês, porque tem médico que fala muito mais. Acho que vocês já ouviram falar, né? Então, é muito importante nós mastigarmos bem os alimentos. Cada bocado, eu aconselho vocês mastigar 33 vezes. Porque a digestão, ela começa onde? Na nossa boca. Então, se você não auxilia o intestino trabalhar, ali triturar todo o alimento, a trabalhar com qualidade, para que haja digestão com qualidade, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ali ter bons resultados. Ou seja, você quer emagrecer, mas não consegue. Por quê? Não mastiga os alimentos bem, aí não vem a saciedade. E você quer comer mais e não para. Quando nós mastigamos bem os alimentos, vem a saciedade, queridos. Então é importante nós mastigar, é importante nós ter esse cuidado. Olha o que o Senhor nos orienta. A comida deve ser comida devagar, completamente mastigada. Muitas das vezes se engole inteiro. Ainda joga água para empurrar. Acontece com você? Misericórdia, né? Vamos agora ver o 4º passo. Eliminar líquido na hora das refeições. Ninguém toma líquido na hora da refeição aqui não, né? Não, Nanina, não, né? Café da manhã não tem suco, não tem café, não tem refrigerante, não tem nada, né? Não tem Nescau, não tem chocolatado, não tem nada, né? Não, que bom. Vamos eliminar os líquidos na hora das refeições, porque o líquido, ele atrapalha a digestão, queridos. O líquido, ele precisa ser absorvido primeiro do que o alimento sólido.
E o que acontece? Acontece que você acabou de fazer, de tomar o almoço, no caso, o almoço principal, vamos dizer que são principalmente 2 refeições principais, porque a terceira é mais para quem trabalha no pesado. E o que acontece? Quando você ingere o almoço, e caso você ingerir o líquido logo em seguida ou junto, nessa ingestão do alimento sólido, no momento que entra o alimento líquido, o líquido, aquele alimento sólido, ele para. E nesse exato momento que ele para, o líquido vai ser absorvido, porque ele precisa, a natureza do nosso corpo é que o líquido seja absorvido primeiro. E o que acontece? Acontece que aquele alimento que ficou parado vai fermentar, vai formar toxinas, vai formar álcool, e nós vamos ficar desnutridos, porque ingerimos líquido na hora das refeições e não pode. Tá bom? É tão simples nós tirarmos o líquido da hora das refeições, queridos. Café da manhã ali, ter frutas, ter cereais, ter ali as oleaginosas, ter os carboidratos, que é o pão integral. Não vamos precisar de líquido, querido. O que atrapalha nós tirar o líquido é o mau hábito, né? De ingerir líquido, que desde pequena nós somos acostumados. Mas nada melhor do que desacostumar, não é verdade? Olha o que o Senhor nos diz referente ao líquido na hora das refeições. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Isso é sério. Está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 106. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro. Diga. Diga. Isso, muito obrigado pela essa dica. E é nesse exato momento que as nossas energias vitais sofrem. Nós envelhecemos com mais facilidade, porque a nossa energia que foi reservada para a nossa vida, ter uma vida com qualidade, é gastada, nossa energia vital é gastada, porque precisou mandar mecanismo para que aquele líquido que foi ingerido gelado venha estar na temperatura correta para que haja digestão. Isso é muito sério, queridos. Então, quer beber água, beba água no estado natural. Corte água gelada, principalmente nesse frio, né, gente? Então, corte água gelada. O alimento não pode ser muito frio nem muito quente, tá bom? Isso é muito importante nós obedecermos. E obrigada pela orientação. Agora vamos ver a questão de escolher corretamente os alimentos. O Senhor nos orientou o quê? Logo que nós ouvimos, frutas, cereais e verduras constitui o quê? O regime dietético escolhido por nosso Criador. Então vale a pena experimentar, escolher corretamente os alimentos, queridos. E outro detalhe, não é somente colher os alimentos que Deus deixou, principalmente é saber selecionar eles. Ou seja, nós precisamos obedecer à combinação dos alimentos. A combinação alimentar, ela é vista como a sabedoria de Deus. O Senhor nos orienta que aqueles ingredientes do bolo, quais são os ingredientes que a gente usa no bolo? Açúcar, leite, e trigo, ovos, açúcar. Olha o veneno que nós ingerimos diariamente, quando muitas das vezes após a refeição nos alimentamos de bolo, por exemplo. No bolo contém ovo, leite e açúcar. Esses 3 ingredientes, eles não combinam, é como se fosse uma bomba. Você não pode sentir, mas o seu organismo sente, o meu organismo sente. Então, não vamos mais misturar leite, açúcar e ovos. Quem disse isso? Foi eu? Não foi eu que disse isso, o próprio Deus disse que não combina. Frutas e verduras não combinam. A ciência hoje fala que a melancia é antissocial, não se mistura com ninguém. É importante não misturar frutas com verduras, não misturar frutas doces com frutas ácidas, não misturar frutas ácidas com frutas doces, entenderam? O que combina? Frutas doces com semiácidas, frutas ácidas com semiácidas. As semiácidas sempre que se combina com qualquer uma. As semiácidas combinam com frutas doces e com frutas ácidas, mas as ácidas com doces são inimigas, não combinam. Se ingeridas, acaba fermentando, e a fermentação, já sabemos as consequências, que são terríveis. Comer com tranquilidade, isso aqui é muito importante, viu? Nesse mundo de pressa que nós estamos hoje, tem gente que tem 3, 4 serviços, não tem nem tempo para se alimentar, e quando se alimenta nas pressas, não tem ninguém assim não aqui, né?
Queridos, é muito importante nos alimentar com qualidade, não nos alimentando apressadamente. Se for para se alimentar apressadamente, o Senhor nos orienta, sabe o quê? Pular a refeição, deixar para se alimentar em uma próxima hora e deixar aquele momento de tensão passar. Não se alimente em momento que você está ansioso, no momento que você está assim tenso, no momento que você está preocupado. Não é aconselhado. Eu digo para vocês por experiência própria. Toda vez que eu faço isso, eu sofro, olha. No momento que você vai comer um docinho ali escondido, você está pensando que vai ajudar você? Aquele docinho entrou doce como mel, mas depois vai ficar azedo aqui que você vai sentir a dor muito grande, ó. Não é verdade? Então, vamos ali comer com tranquilidade. Olha o que o Senhor nos orienta. Se o vosso tempo é limitado, não comeis apressadamente, mas comeis menos e mastigando devagar. Ou seja, ainda facilita para nós. Você está apressado, mas precisa comer. Coma menos e mastigue mais. Coma menos, coma vagarosamente, mastigue bem. Mas se você não tem tempo para, você vê que não tem tempo, que você deve comer engolindo, então deixa para uma próxima refeição. Mas se você tem pelo menos um tempinho, coma pouco e demore mais um pouquinho ali para que você venha ali comer com tempo, com qualidade e mastigar com qualidade. Comer com tranquilidade. Outro, evitar grande variedade de pratos em uma única refeição. No Junta Panela nós vemos muito isso, né? A gente quer experimentar um pouquinho de cada, né? Come ali um feijãozinho, um arroz, um macarrão, uma lasanha, um purê, não sei o que mais. Ainda tem um escondidinho. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Que no final, depois do 10º prato, ainda tem aquela sobremesa. Acontece com vocês? Olha, e o pior de tudo isso é quando a sobremesa vem depois de 15 minutos, depois daquela conversalhada, acabou o Junta Panela, meia hora depois está saindo a sobremesa. Queridos, veneno puro. Sabe por quê? Você quer servir sobremesa? Sirva, respeitando a combinação. Prepare ali um bolo, sem glúten, sem lactose, sem ovo. Bote ali a linhaça no lugar de ovo. Coloca ali a banana no lugar do açúcar. Invente ali algo ali que combine para que sirva de uma boa sobremesa. Mas se você quer comer sobremesa, coma menos para comer a sobremesa, tá bom? E sempre, se tiver sobremesa, coloca junto na mesa, tá bom? Diga. Açúcar mascavo sim, mas desde que não esteja o açúcar. Aliás, desde que não tenha o ovo e o leite. Tá bom? Isso, coloca o leite de coco, amor, vai fazer... Perfeito, olha, tendo o leite natural, tá ótimo. Pode usar o açúcar e o ovo vegetal, que a linhaça vai servir muito bom. Ninguém come, né, irmão? Quase tudo vai levar para casa depois. Então, vamos comer a sobremesinha, sempre deixar em cima da mesa. Tipo assim, olha, tem aquele bolo muito gostoso, natural, saudável. Nunca deixe para depois. Deixe sempre em cima da mesa. Por quê? Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, muito séria. Se você servir a sobremesa 20 ou 30 minutos depois da refeição, você está trazendo um prejuízo muito grande para quem está na sua casa, para quem está na igreja, para a pessoa que você está recepcionando. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa muito séria para você. No momento que você para de comer, 15 minutos depois que você para de comer, a válvula piloro, ela fecha. Isso significa o quê? Nada pode entrar. Nada. Nenhuma maçã, nenhuma castanha, nada. O Senhor nos orienta que nada deve entrar depois de 15 minutos que você parou de comer. Por isso que a sobremesa precisa estar na mesa, na hora da refeição, se tiver. 15 minutinhos depois não deve entrar nada. Por quê? A válvula piloro, ela vai fechar. E se abrir, queridos, vai subir suco gástrico e vai ali subir para que haja uma nova digestão. O que acontece? Aquele alimento, aquele almoço que você comeu com tanta gostosura, que estava tão gostoso, vai parar a digestão para ser digerido aquele alimento que acabou de entrar. E aquele alimento que você ingeriu na hora do almoço, que é o horário certo, que você esperou 5 horas para se alimentar, aquele alimento vai parar, vai fermentar, vai se transformar em toxinas e vai te desnutrir. Então não vale a pena. 15 minutos depois da refeição, não se alimente de nada até ter certeza que aquele alimento já foi todo
Digerido, isso mesmo. Não se alimente de nada até ter certeza que o alimento foi todo digerido. E isso, daí que vem o refluxo, inclusive a questão do líquido na hora das refeições. Gases principalmente, né? Tem pessoas que têm gases, principalmente porque misturam o líquido, porque não respeitam o intervalo das refeições. Tem gente olhando para um para outra aí, né? Então, queridos, olha, preste atenção. Busquem essa questão de obedecer. Não ingira nada depois de 15 minutinhos. Somente depois que ingerir, somente que tiver completada a digestão. Olha o que o Senhor nos diz. Olha o que o Senhor nos diz referente a esses cuidados que nós devemos ter. Comer apressadamente várias espécies de alimentos é um erro grave. Não terás à mesa, numa mesma refeição, variedade muito grande de alimento, que nós vemos aqui, né? 3 a 4 tipos de pratos é o bastante. Deus nos orienta o quê? 3 ou 4 tipos de pratos é o bastante. 3 ou 4. O que vai entrar nesse 3 ou 4? Arroz, o feijão, a mistura e a salada. Entendeu? 3 ou 4 tipos de alimentos em cada refeição. Mas se você quiser diminuir, por exemplo, mas não tire o quê? Não tire a salada. Sabe por quê? Porque nós iremos aprender agora um dos principais benefícios dos alimentos crus. Os alimentos crus possuem enzimas digestivas que o alimento cozido não tem. Então, em cada refeição, café da manhã, frutas doces, almoço, salada ou oleaginosas, janta, frutas ácidas ou semiácidas, porque possuem enzimas digestivas. Ou se vocês não querem comer ali uma sopa, mas sempre ali tem um alimento cru, uma saladinha, mas sempre é bom ter o alimento cru para que auxilie na digestão do alimento cozido, tá bom? Porque o alimento cru tem enzima digestiva que o alimento cozido não tem e, com certeza, vai auxiliar na digestão. Cuidado após as refeições. Não se abaixar, não carregar peso, não fazer exercício pesado, somente 2 horas após as refeições. A importância do descanso após as refeições. O descanso é muito importante, queridos, mas nada de dormir por muito tempo. Tem pessoas que almoçam e vai dormir 2 horas, né? Ninguém assim não, né? Vai para o trabalho 3 horas, dorme até 2. Não façam isso, diga. Opa, parabéns, isso mesmo. Porque tem alguém ali trabalhando. Você vai parar o trabalho deles? Da maquinaria viva? De maneira nenhuma. A maquinaria viva, ela precisa trabalhar, digerir o alimento e nós precisamos estar acordados. É por isso que nós não devemos dormir com o estômago cheio, porque você não vai descansar. O intestino ali está trabalhando, está digerindo o alimento e precisa que nós venhamos estar ali acordados para que haja ali uma digestão com qualidade. E se caso você desejar tirar uma sonequinha, como ele falou, é muito importante dormir por pouco tempo, 30, 40 minutos no máximo dos máximos, tá bom? E de uma forma certa. Nós não devemos dormir de qualquer jeito. Tem pessoas que dormem, esquece do mundo, não é verdade? Nós devemos dormir de uma forma especial. Olha como aquela moça está ali na foto. O que é que ela tem na cabeça? Alguma coisinha, né? Precisa se colocar travesseiro até que o nosso pescoço venha estar mais alto que o esôfago. Não pode estar assim, ó. Porque se você acabar de se alimentar e for dormir e ficar reto, vai subir suco gástrico e o organismo vai entender que está entrando um novo alimento. Vai vir então a acidez, vai vir o refluxo, vai vir tudo que é problemas digestivos. Porque nós deitamos após as refeições de uma forma inapropriada, errada. Então, quer deitar após as refeições? Não deite de qualquer jeito. Coloque travesseiros e deixe o pescoço mais alto do que o esôfago, para que não venha subir suco gástrico e não haja ali uma perturbação na digestão. Então, queridos, estes foram os 10 passos. E tudo isso está registrado, queridos, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 101. Você vai conhecer ali a fisiologia da digestão. E não deixe de ler, queridos, porque todos os conselhos que foram nos dados ali, foram dados para nós, para nossa saúde, e não é qualquer saúde não, é um autodesenvolvimento mental, físico, espiritual, para que nós venhamos
ter uma consciência saudável, ter uma mente saudável, ter atitudes saudáveis, ter energia, ter disposição, ter capacidade mental, ter uma vida saudável, queridos. Então vale a pena nós colocar em prática cada passo, porque nós iremos somar para a nossa nutrição. E quando nós obedecemos cada passo desse, tenha certeza que com certeza você terá saúde. Irmãozinho, mostra aí a foto daquela senhora que eu gostaria de mostrar. Está aí? Não? Eu gostaria de estar apresentando para vocês um testemunho de uma pessoa que eu pedi para ela seguir, passo a passo, todas as orientações que eu dei para vocês. Essa senhora aqui, olha. Essa senhora tinha câncer de mama. Ela não sabia mais o que fazer, porque o câncer é resultado de desnutrição. A pessoa não se alimenta direito, alimenta as células cancerosas. E o que acontece? Acontece que o sangue começa então a se instalar em todo o corpo, porque a desnutrição ela é garantida e as células elas se alimentam de proteína, de gordura, de proteína animal e de açúcar refinado, de açúcar em geral. Então, é necessário eliminar o açúcar quem está com câncer, reduzir em menor quantidade e se usar de qualidade e eliminar o uso de proteína de gordura animal. E o que acontece? Todas as orientações referentes à alimentação eu dei para ela, e essa questão da fisiologia eu deixei para ela também. E antes disso, qual foi o tema que nós abordamos com respeito aos outros remédios naturais? A questão de cada um deles, eu apresentei para ela. Todos esses itens eu apresentei para ela, queridos. A questão dos outros remédios naturais, alguns fitoterápicos para que ela viesse usar, para que viesse ali a regredir o câncer, e assim não viesse evoluir, para que viesse eliminar ele. Eu orientei essa questão da fisiologia da digestão, que é essencial para manter a nutrição do organismo, não desnutrir, não alimentar a célula cancerosa. Essa senhora, queridos, ela não tem a mesma fé que nós. Essa senhora, ela é católica, e ela disse o seguinte para mim: Juliette, tudo que você pedir para mim fazer, eu faço. Tudo. Até se você pedir para mim comer o que o gato enterra, eu como. Ela falou assim mesmo para mim. E essa é a disposição que nós devemos ter, queridos, quando Deus nos orienta a alguma coisa. Sabia disso? Nós devemos ter essa disposição também. O Senhor pediu para que nós íamos tirar o líquido na hora das refeições. Para a nossa saúde e bem-estar devemos fazer. Porque quando Deus nos aconselha é para o nosso bem-estar. Porque Ele sabe que se nós fazermos isso, nós iremos estar contribuindo com a nossa saúde. E essa senhora, queridos, diariamente, ela mandava ali um áudio, ela falando: Juliette, eu fiz isso, olha, meu parabéns, continue com fé em Deus, fazendo tudo isso que eu estou orientando para você, que você vai dar certo. Sabe o que aconteceu, queridos? Menos de 5 meses, a cirurgia dela estava marcada. A cirurgia dessa senhora estava marcada. Ela precisou ir lá no posto qual ela havia marcado a cirurgia, está voltando lá, porque como estava marcada, ela precisava ir lá para saber como é que está, tudo mais, precisava fazer cirurgia. Se precisasse, ela ia passar por esse processo. E o que aconteceu, queridos? Que antes mesmo do período da cirurgia, ela entrou em um quarto para fazer alguns exames, para saber como é que estava o câncer, se havia crescido, se havia regredido. Ela queria saber como é que se encontrava o câncer. E nesse exato momento, que ao avaliar o quadro dela ali, procurou ver onde estava o problema, aqueles médicos procuraram ver. Algo assustou aqueles médicos. Algo terrível aconteceu, que eles se espantaram. Algo terrivelmente maravilhoso aconteceu, que aquele povo se espantaram. A médica que estava ali, o médico que estava ali acompanhando tudo, se espantou. E foi até a senhora a qual estava esperando para fazer a cirurgia. Aconteceu um milagre aqui. Houve um milagre. O câncer se transformou em areia. Amém? Queridos, isso mostra que quando nós buscamos seguir passo a passo que o Senhor nos orienta, nós somos o recompensado, porque o nosso corpo entra em um processo de restauração celular. O nosso corpo começa a desinflamar. A própria confiança em Deus, quando exercida, entra num processo de desinflamação. Eu pedi para que ela diariamente usasse a argila sobre os seios. Estava saindo um líquido terrível, amarelo, e ela dizia: não sabia o que fazer, Juliette, eu continuo usando a argila. E não para. Falei assim: olha, persevera, porque é na perseverança que nós temos a vitória. E naquele dia, naquele hospital, ela fala para todo mundo que vale a pena seguir os conselhos de Deus, porque eles são reais e verdadeiros. Amém? Então, queridos, busquem colocar passo a passo que eu disse para vocês aqui, porque com certeza vocês terão só a somar na vida de vocês, com saúde, com felicidade, com benefícios físicos, mentais e espirituais. Amém?
E neste momento, para finalizar, vamos nos colocar em pé e pedir para que Deus nos ajude, para que nós venhamos colocar em pauta, no nosso dia a dia, todas as orientações dadas. Já tem um louvor, irmão? Fé é a vitória, irmão. Só tem um método